Quando Mateus morreu naquela cama de hospital, suas últimas palavras foram um aviso que Isabela não compreendeu. Fuja para o Jequitibá na serra. Deixei tudo pronto lá. 3 dias após o enterro, homens vestidos de preto vigiavam sua casa. Uma semana depois, ela corria pela própria vida com 2 filhos aterrorizados. E quando finalmente encontrou a árvore gigante que o marido mencionou, o que descobriu lá dentro revelou uma verdade devastadora. O homem com quem se casou havia guardado segredos tão perigosos que agora toda a sua família pagaria o preço. Mas Mateus também havia deixado algo mais naquela gruta oculta, um caminho para a liberdade ou para a morte. E Isabela teria que decidir qual dos 2 tomaria. Conte-nos aqui embaixo nos comentários de qual cidade você nos escuta. Clique no botão de like e vamos com a história. Na noite em que Mateus morreu, ele chamou Isabela para o seu lado com uma urgência que ela nunca tinha visto em seus olhos. As mãos dele tremiam sobre os lençóis do hospital, e quando conseguiu falar, sua voz soou como um sussurro áspero que mal conseguia atravessar o nó em sua garganta. Quando eu não estiver mais aqui, você precisa me ouvir. Leve as crianças para a Serra do Cipó, para o Jequitibá gigante onde nos conhecemos. Há uma gruta lá dentro. Deixei tudo preparado. Não confie em ninguém da cidade. Prometa-me, Isabela. Prometa que você vai fugir. Ela quis perguntar por quê. O que ele havia feito? Que perigo espreitava? Mas Mateus fechou os olhos e apertou a mão dela com uma força desesperada. 3 horas depois, ele parou de respirar. O enterro foi estranho desde o começo. Isabela notou que alguns homens vestidos de preto permaneciam no fundo do cemitério, observando-a com uma frieza que lhe arrepiou a pele. Não se aproximaram, não ofereceram condolências, apenas olhavam. Seus filhos, Juliana de 11 anos e Lucas de 8, agarravam-se à sua saia enquanto o caixão descia à terra. Quando tudo terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Isabela sentiu o peso daqueles olhares cravados em suas costas como agulhas. Naquela mesma noite, ao voltar para casa em Belo Horizonte, encontrou a porta principal com marcas de tentativas de arrombamento. Nada havia sido roubado, mas alguém estivera ali, revirando, procurando algo. Os dias seguintes foram uma descida lenta para o terror. Isabela trabalhava como costureira em um pequeno ateliê no centro, e a cada manhã, ao sair, notava o mesmo carro prata estacionado em frente à sua casa. Quando caminhava pelas ruas, sentia passos atrás dela que paravam quando ela parava. As vizinhas, que antes a cumprimentavam com calor, agora atravessavam a rua ao vê-la. Dona Lúcia, a dona da mercearia da esquina, disse-lhe em voz baixa enquanto lhe vendia pão de queijo: Isabela, tem gente perguntando por você, gente que não é daqui. Dizem que seu marido devia algo muito grande a eles. Se cuide, moça. O coração de Isabela se transformou em um tambor descontrolado. Mateus nunca havia lhe falado de dívidas, de problemas, de inimigos. Sempre foi um homem calado, trabalhador, funcionário de uma empresa de transportes. Uma tarde, ao buscar as crianças na escola, ela viu 2 daqueles homens de preto conversando com o diretor no portão. Juliana puxou-a pelo braço. Mamãe, aquele senhor me perguntou onde a gente morava. Isabela sentiu que o chão se abria sob seus pés. Pegou os filhos pela mão e caminhou rápido para o ponto de ônibus, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na sala com as luzes apagadas, observando a rua através das cortinas. Às 2 da madrugada, o carro prata passou devagar em frente à sua casa. Muito devagar, como se estivessem contando as janelas, memorizando cada detalhe. No dia seguinte, Isabela tomou uma decisão. Tirou do armário a mochila de trilha que Mateus usava em suas excursões. Colocou roupas para ela e as crianças, um pouco de comida enlatada, água, as escrituras da casa e o pouco dinheiro que tinham guardado. Esperou até o anoitecer. Disse a Juliana e Lucas que iriam visitar uma tia no interior, que era uma surpresa, que deveriam ser corajosos e silenciosos. As crianças, acostumadas a obedecer, assentiram com olhos grandes e assustados. Às 8 da noite, quando a rua estava escura e vazia, saíram pela porta dos fundos que dava para o beco. Isabela carregava a mochila e Lucas pela mão. Juliana caminhava colada ao seu lado. Não tinham avançado nem 3 quarteirões quando ouviram um grito atrás deles. Ali está a viúva. Isabela virou e viu 2 homens correndo em direção a eles, vindos da esquina. O pânico a atingiu como um soco. Corram! Gritou para as crianças, e os 3 dispararam pelas ruas escuras de Belo Horizonte.
O som das botas pesadas ecoava no pavimento atrás deles, cada vez mais perto. Isabela pegou um atalho por um mercado fechado. Saltou uma cerca baixa, arrastando Lucas. Ajudou Juliana a passar. Os gritos dos homens se multiplicavam. Eram mais de 2, eram 4, talvez 5. Chegaram ao terminal rodoviário ofegantes, com o coração prestes a explodir. Isabela comprou 3 passagens para Cerro, a cidade mais próxima da Serra do Cipó, com as mãos trêmulas. O ônibus sairia em 10 minutos. Esconderam-se no banheiro feminino com a porta fechada, ouvindo vozes masculinas do lado de fora, perguntando por uma mulher com 2 crianças. A funcionária da limpeza, uma senhora mais velha de olhos cansados, olhou-as fixamente. Isabela suplicou em silêncio. A mulher negou com a cabeça quando os homens lhe perguntaram, apontando para a saída oposta. Foram por ali, correndo. Quando subiram no ônibus, Isabela viu pela janela os homens de preto revistando os arredores, furiosos, falando ao telefone. O ônibus arrancou justo quando um deles se virou para a plataforma. Seus olhares se cruzaram por um segundo. O homem sacou o celular e começou a discar enquanto apontava para o veículo. Isabela abraçou os filhos e fechou os olhos, rezando em silêncio. A viagem duraria 4 horas. 4 horas em que aqueles homens poderiam organizar uma emboscada em qualquer ponto da estrada. Juliana sussurrou contra seu peito. Mamãe, por que estão nos perseguindo? O que o papai fez? Isabela não tinha resposta, apenas tinha medo. E as últimas palavras de Mateus ecoando em sua cabeça como uma profecia, fuja para o Jequitibá. Deixei tudo pronto lá. O ônibus avançava pela rodovia escura, atravessando vilarejos adormecidos e serras que se recortavam como sombras gigantes contra o céu estrelado. Isabela não tirava os olhos da estrada atrás deles, procurando faróis que os seguissem. Na metade do caminho, em uma curva fechada, viu luzes se aproximando em alta velocidade. Um carro preto, 2 carros pretos. Sua respiração cortou. Os carros pretos se aproximavam como predadores na escuridão, ganhando terreno a cada segundo. Isabela apertou os filhos contra o peito e olhou desesperada para o motorista do ônibus. Um homem mais velho de bigode grisalho que assobiava uma canção sertaneja sem se dar conta do perigo. Os veículos já estavam a menos de 100 metros, seus faróis iluminando o interior do ônibus como refletores. Juliana começou a chorar em silêncio, e Lucas tremia sem entender por que a mãe os abraçava com tanta força. Então, como se o céu tivesse ouvido suas preces silenciosas, o trovão mais ensurdecedor que Isabela já ouvira rasgou a noite. Uma tempestade se desencadeou em segundos, tão violenta que o motorista teve que reduzir a velocidade a passo de tartaruga. A chuva castigava o para-brisa com fúria insana, e o vento sacudia o ônibus como se fosse uma caixa de fósforos. Os carros pretos tiveram que fazer o mesmo. As curvas da serra ficaram traiçoeiras, escorregadias, e um dos veículos patinou perigosamente perto do precipício. Isabela viu pela janela traseira como o motorista lutava para manter o controle. O ônibus avançava lento, mas constante, e a tempestade se convertia em sua aliada inesperada. Os relâmpagos iluminavam a paisagem em clarões brancos e violentos, barrancos profundos, árvores dobradas pelo vendaval, rios transbordando sobre a estrada. Em uma dessas iluminações repentinas, Isabela viu algo que gelou seu sangue. Os 2 carros pretos haviam sido detidos por uma árvore caída que bloqueava completamente o caminho. Vários homens desceram sob a chuva torrencial, gritando e gesticulando com raiva, mas não conseguiam mover o tronco gigante. O ônibus deixou a cena para trás e se internou mais profundamente na serra. 2 horas depois, quando a tempestade começava a acalmar, chegaram a Cerro. Eram 3 da madrugada. A cidade dormia sob a chuva persistente. Suas ruas de paralelepípedo brilhavam como rios escuros sob os escassos postes de luz. Isabela desceu do ônibus com as crianças meio dormindo, carregando a mochila encharcada. Não havia táxis, não havia ninguém. Apenas o som da água correndo pelas sarjetas e o canto distante dos grilos. Ela se lembrou das palavras de Mateus. O Jequitibá gigante estava a 2 horas de caminhada da cidade, embrenhando-se na Serra do Cipó. 2 horas que, em seu estado atual, pareciam uma eternidade impossível, mas ela não tinha opção. Os homens de preto chegariam eventualmente. Precisava desaparecer antes do amanhecer. Caminharam pelas ruas vazias até encontrar o início da trilha que Mateus havia lhe descrito anos atrás, quando ainda namoravam, e ele a levava para conhecer os segredos da serra. O caminho era de terra lodosa,
agora flanqueado por samambaias gigantes e árvores tão altas que suas copas se perdiam na escuridão. Lucas chorava de cansaço, e Isabela teve que carregá-lo nas costas, enquanto Juliana, corajosa e silenciosa, caminhava ao seu lado, segurando uma pequena lanterna que mal iluminava 1 metro à frente. A floresta cheirava a terra molhada, a musgo, a vida antiga. Cada estalo de galhos as fazia parar. Cada sombra parecia um inimigo. Isabela se lembrava de fragmentos das conversas com Mateus. A árvore tem mais de 500 anos. É oca por dentro, mas continua viva. É um milagre da natureza. Foi lá que nos conhecemos. Lembra? Você disse que era o lugar mais mágico do mundo. Agora, essa lembrança bonita havia se tornado sua única esperança de sobrevivência. Caminharam durante 1 hora, depois outra. Os pés de Isabela sangravam dentro dos sapatos e Juliana mancava. Quando estava prestes a desabar, a desistir e sentar para chorar no meio da lama, ela o viu. O jequitibá gigante erguia-se em uma clareira da floresta como um titã ancestral. Seu tronco era tão largo que 10 pessoas com os braços estendidos não conseguiriam abraçá-lo. A casca estava coberta de musgo brilhante e cipós grossos como braços. E ali, na altura do chão, oculta entre raízes enormes, havia uma abertura escura, a entrada para a gruta que Mateus havia mencionado. Isabela colocou Lucas no chão com cuidado e ajoelhou-se em frente à abertura. Acendeu a lanterna e apontou para dentro. A gruta se estendia para as profundezas da árvore, ampliando-se como um cômodo natural, e então ela viu o impossível. Lá dentro havia lampiões a gás pendurados em ganchos metálicos, caixas de madeira empilhadas contra as paredes, cobertores dobrados, galões de água lacrados, latas de comida organizadas em prateleiras improvisadas. Tudo estava coberto de plástico protetor, preservado do tempo e da umidade. No centro, sobre uma mesa rústica de madeira, havia um caderno grosso e um envelope pardo com o nome dela escrito na letra de Mateus. Isabela sentiu que as pernas falhavam. Entrou na gruta levando as crianças pela mão e, quando os 3 estavam lá dentro, fechou a entrada com uma lona pesada que encontrou dobrada junto à parede. Acendeu um dos lampiões a gás e a luz quente inundou o espaço. "Mamãe, que lugar é este?" perguntou Juliana com os olhos enormes, olhando ao redor como se tivessem descoberto o esconderijo de um conto de fadas. Isabela não respondeu. Deixou-se cair sobre um dos cobertores, abraçou os filhos e finalmente se permitiu chorar. Chorou por Mateus, pelo medo, pela fuga, por não entender nada do que estava acontecendo. As crianças a abraçaram sem dizer nada, tremendo de frio e exaustão. Quando as lágrimas se esgotaram, Isabela limpou o rosto e pegou o envelope com seu nome. Abriu-o com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita na letra cuidadosa do marido. "Isabela, meu amor, se você está lendo isto, significa que o pior que eu temia aconteceu. Significa que eu não estou mais com você e que eles vieram atrás de você. Perdoe-me por não ter contado a verdade. Há 12 anos trabalhei para homens muito perigosos. Eu transportava coisas que não devia transportar. Quando percebi o que realmente moviam, quis sair, mas ninguém sai daquela organização. Roubei documentos, provas de tudo o que faziam, e os escondi. Eu disse a eles que os havia destruído, mas menti. Esses documentos estão aqui nesta gruta, dentro da caixa metálica sob a tábua do piso. Eles nunca pararam de me procurar, nunca pararam de me vigiar. E agora que morri, virão atrás de você pensando que você sabe onde estão as provas. Não confie em ninguém. Siga minhas instruções à risca." Isabela sentiu que o mundo se inclinava. Mateus havia sido um criminoso. Havia trabalhado para contrabandistas, para milicianos, e agora ela e seus filhos pagavam o preço de seus segredos. Continuou lendo com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. No caderno que está sobre a mesa, você encontrará mapas, rotas, contatos seguros e um plano detalhado para que escapem. Há um túnel subterrâneo que foi construído há mais de 100 anos, pelos garimpeiros que trabalhavam nesta região. A entrada está no fundo desta gruta, atrás da falsa parede de pedra. Esse túnel os levará até Ouro Preto, a 30 quilômetros daqui. Lá os espera um homem chamado Seu Francisco. Ele não sabe nada do meu passado, apenas que, se algum dia aparecer uma mulher com 2 crianças dizendo meu nome, ele deve ajudá-los. Ele é o dono da feira de artesanato da cidade. Dará a vocês trabalho, refúgio e uma nova identidade. Perdoe-me, Isabela. Perdoe-me por arruinar nossas vidas. Mas, por favor, salve nossos filhos.
Eu te amo. Sempre te amei, Mateus. O caderno continha páginas e páginas de instruções escritas com precisão obsessiva. Mapas do túnel com sinalizações de perigos, zonas instáveis, pontos de água, bifurcações falsas, listas de provisões necessárias para a travessia, nomes de pessoas em ouro preto que poderiam ajudar. Técnicas para apagar rastros, para mudar de aparência, para desaparecer. Mateus havia passado anos preparando essa rota de fuga. Anos sabendo que algum dia ela teria que usar. Isabela fechou o caderno e olhou para os filhos dormindo sobre os cobertores, exaustos, inocentes, alheios ao horror que os cercava. Então, ouviu algo que lhe parou o coração. Vozes do lado de fora da árvore. Vozes de homens se aproximando entre os arbustos. Ela tem que estar por aqui. O motorista do ônibus disse que ela desceu em Cerro com 2 crianças. Não há outro lugar para se esconder nestas serras. Passos pesados pisoteando folhas molhadas. O feixe de várias lanternas percorrendo os troncos. Isabela apagou o lampião a gás imediatamente e cobriu a boca de Juliana, que acabara de acordar assustada. Lucas continuava dormindo. Lá fora, os homens rodeavam o jequitibá gigante. Estavam tão perto que Isabela podia ouvir suas respirações ofegantes. Revista ali entre essas raízes, ordenou uma voz áspera que Isabela reconheceu do cemitério. Uma lanterna iluminou diretamente a lona que cobria a entrada da gruta. Isabela parou de respirar. O feixe de luz percorreu a lona que cobria a entrada, parando bem no centro onde o tecido formava uma dobra suspeita. Isabela apertou Juliana contra o peito e fechou os olhos, rezando em silêncio enquanto a filha tremia como uma folha. Os passos se aproximaram mais. Ela podia sentir o cheiro de fumaça de cigarro de um dos homens, tão perto que parecia estar respirando dentro da gruta. É só musgo e sujeira, disse outra voz com aborrecimento. Essa árvore é oca, mas não tem nada lá dentro. Já revistei. Vamos continuar procurando em direção ao rio. A lanterna se afastou, e os passos começaram a se distanciar. Isabela não se moveu durante 10 minutos completos, ouvindo como as vozes se perdiam entre as árvores, como os homens amaldiçoavam a chuva e a lama, como suas lanternas se convertiam em vagalumes distantes que finalmente desapareceram. Só então ela se permitiu exalar. Juliana soluçava em silêncio contra seu ombro. Já passou, meu amor, já passou, mentiu Isabela, porque sabia que nada havia passado. Aquilo estava apenas começando. Esperou até que o primeiro brilho do amanhecer se filtrou pelas frestas da lona. Lucas acordou confuso, perguntando por que dormiam em uma gruta, porque tudo cheirava a terra molhada. Isabela lhe deu biscoitos de uma das caixas que Mateus havia deixado armazenadas e explicou a ambos com voz suave mas firme que estavam jogando um jogo muito sério, um jogo onde tinham que ser as crianças mais corajosas e silenciosas do mundo. Juliana, que já tinha 11 anos e entendia mais do que aparentava, assentiu com os olhos vermelhos de tanto chorar. É por causa do que o papai fez antes de te conhecer? Perguntou com uma voz tão pequena que partiu o coração de Isabela em 2. Ela só pôde assentir. Lucas franziu a testa sem compreender totalmente, mas sentindo o peso do medo que enchia a gruta. Vamos ficar bem, prometeu Isabela. O papai nos deixou um caminho. Só temos que ser corajosos um pouco mais. Revisou novamente o caderno de Mateus. As instruções para encontrar a entrada do túnel eram específicas. No fundo da gruta, onde a parede de pedra formava um arco natural, havia 5 rochas grandes empilhadas de maneira particular. A do centro, marcada com uma pequena cruz talhada, era a chave. Ao movê-la, revelaria a entrada oculta. Isabela caminhou para o fundo da gruta com a lanterna na mão, iluminando cada canto. Ali estava o arco de pedra, coberto de musgo úmido e raízes finas que pendiam como cortinas verdes. E ali estavam as 5 rochas, exatamente como Mateus as havia descrito. A do centro tinha a cruz talhada, quase invisível sob o musgo. Isabela a limpou com a manga do suéter e empurrou com todas as suas forças. A rocha não se moveu. Empurrou de novo, usando todo o peso de seu corpo. Nada. Então, tentou puxar para si e a pedra cedeu com um som áspero e profundo, como se estivesse despertando depois de anos de sono. Atrás da rocha apareceu uma abertura estreita, mal larga o suficiente para que uma pessoa passasse agachada. Um ar frio e úmido saiu de lá, trazendo consigo um cheiro de pedra antiga e água subterrânea. Isabela iluminou o interior e viu degraus talhados na rocha
que desciam para a escuridão. O túnel, exatamente como Mateus o havia descrito no caderno. Sentiu um nó na garganta. Seu marido havia caminhado por ali, havia explorado cada metro daquela passagem, havia planejado até o último detalhe desta fuga, e agora ela teria que confiar cegamente naquelas notas escritas por um homem que havia mentido para ela durante anos, mas não tinha alternativa. Lá fora, os homens continuavam procurando. Era só uma questão de tempo antes que voltassem ao Jequitibá e o revistassem com mais cuidado. Preparou 3 mochilas pequenas com provisões: água, comida enlatada, lanternas extras, baterias, cobertores finos, o caderno de Mateus e os documentos que ele havia roubado, guardados em uma bolsa plástica lacrada. Também pegou a caixa metálica que estava enterrada sob a tábua do piso, tal como a carta indicava. Dentro havia maços de notas, dólares e reais, dinheiro suficiente para começar uma vida nova. Mateus havia planejado tudo. Até a sua morte parecia parte de um cálculo. Isabela não sabia se sentia gratidão ou raiva, talvez ambas. Pôs nas crianças roupas secas que encontrou em uma das caixas, calças grossas e suéteres de lã que cheiravam a guardado, mas estavam limpos. Vamos caminhar por um túnel longo, explicou, enquanto lhes amarrava bem os sapatos. Vai estar escuro e talvez um pouco frio, mas se continuarmos em frente sem parar, chegaremos a uma cidade segura onde ninguém nos conhece. Vocês conseguem fazer isso? Juliana e Lucas assentiram. Não perguntaram mais. Já haviam aprendido que as perguntas não traziam respostas reconfortantes. Antes de entrar no túnel, Isabela pegou um dos lampiões a gás e o deixou aceso no centro da gruta, junto com alguns cobertores estendidos e latas de comida abertas, como se alguém tivesse estado ali recentemente, mas tivesse partido às pressas. Queria que, quando os homens voltassem, pensassem que ela havia estado ali, mas já havia fugido por outro caminho. Em seguida, cobriu novamente a entrada do túnel com a rocha, selando-se na escuridão subterrânea. A única luz vinha de suas lanternas. A descida pelos degraus de pedra foi lenta e perigosa. Estavam escorregadios pela umidade e alguns haviam sido corroídos com o tempo, tornando-se rampas irregulares. Lucas escorregou 2 vezes e Juliana ralou a mão ao se apoiar na parede. Depois de descer o que pareceram 100 degraus, o túnel se nivelou e se tornou uma passagem horizontal de aproximadamente 2 metros de altura e 1,5 metros de largura. As paredes estavam reforçadas com vigas de madeira carcomida e pedra empilhada. Segundo o caderno de Mateus, este túnel havia sido construído por garimpeiros e depois mineradores durante mais de 200 anos, buscando veios de prata que nunca encontraram por completo. Eventualmente o abandonaram e o túnel ficou esquecido. Conhecido apenas por exploradores e habitantes antigos da região. Mateus o havia descoberto durante uma de suas excursões de juventude e o havia memorizado, sabendo que algum dia poderia ser a sua salvação. Ou a de sua família. Caminharam durante horas em silêncio, seguindo as marcações que Mateus havia deixado no caderno. Após 500 passos, uma bifurcação à direita. Após outros 300, evitar a passagem da esquerda porque inunda. Após 1000 passos, um alargamento com restos de ferramentas antigas, lugar seguro para descansar. Tudo estava exatamente onde o caderno dizia. Isabela sentiu uma mistura estranha de assombro e tristeza. Mateus havia sido meticuloso, cuidadoso, protetor, mas todo esse cuidado havia sido necessário porque ele mesmo havia criado o perigo. No segundo ponto de descanso, Juliana perguntou: "Mamãe, o papai era mau?" Isabela ficou calada sem saber o que responder. Finalmente disse: "Seu pai cometeu erros muito grandes quando era jovem, mas passou o resto da vida tentando nos proteger desses erros. Isso não o torna completamente mau nem completamente bom, apenas o torna humano." Ela não sabia se essa resposta era suficiente, mas era a única honesta que tinha. Lucas estava dormindo em seu colo, exausto pela caminhada. Juliana assentiu lentamente, processando palavras pesadas demais para sua idade. Descansaram 2 horas antes de continuar. O caderno indicava que o trecho final era o mais difícil. Uma subida íngreme por degraus talhados em rocha viva, seguida de uma passagem estreita que exigia rastejar de bruços por quase 20 metros. Isabela sentiu claustrofobia só de ler, mas não havia volta. Quando retomaram a marcha, o túnel começou a se inclinar para cima, exatamente como Mateus havia advertido. Os degraus eram irregulares.
alguns tão altos que Isabela teve que carregar Lucas enquanto Juliana escalava usando mãos e pés. O ar ficava mais fresco, menos carregado. Isso significava que estavam perto da superfície. Depois da subida, veio a passagem estreita. Isabela enviou Juliana primeiro, dando-lhe uma lanterna e dizendo para gritar se encontrasse algo perigoso. A menina desapareceu na abertura apertada, e Isabela esperou com o coração na garganta até ouvir sua voz do outro lado. Já passei, mamãe. Dá para ir. Depois foi a vez de Lucas. Ele chorou e resistiu dizendo que tinha medo, que não queria entrar naquele buraco escuro. Isabela teve que ser firme. Lucas, me escute. Sua irmã está do outro lado esperando por você. Eu vou logo atrás de você. Você não está sozinho, mas tem que rastejar agora. O menino obedeceu entre soluços, entrando na passagem com a lanterna em uma mão. Isabela o viu desaparecer e depois empurrou as mochilas pela frente antes de entrar ela mesma. A passagem era ainda mais estreita do que havia imaginado. As paredes de rocha raspavam seus ombros e costas, e ela teve que avançar usando cotovelos e joelhos, empurrando-se para a frente centímetro a centímetro. A lanterna iluminava mal meio metro à frente. Sentia o peso da montanha em cima, milhões de toneladas de pedra separando-a da superfície por apenas metros de rocha. Se o túnel desabasse agora, ninguém encontraria seus corpos jamais. Empurrou esse pensamento para longe de sua mente e seguiu em frente. 5 metros, 10, 15. Finalmente viu luz à frente. Saiu da passagem com as mãos sangrando e a roupa rasgada, mas saiu. Do outro lado, o túnel se alargava novamente e havia degraus ascendendo em direção a uma luz tênue que se filtrava por cima. Luz natural, luz do dia. Subiram os últimos degraus quase correndo e emergiram no meio de uma floresta diferente, mais verde, mais úmida, com árvores cobertas de orquídeas selvagens e o som constante de água correndo por perto. Haviam cruzado 30 quilômetros sob a terra. Estavam em Ouro Preto. Isabela olhou para os filhos, cobertos de lama e exaustos, mas vivos, vivos e livres. Por agora. Segundo o caderno, deveriam caminhar meia hora mais para o leste até encontrar a feira de artesanato onde seu Francisco os esperaria. Mas quando começaram a caminhar, Isabela ouviu um som que gelou seu sangue. Motores de carros se aproximando rápido pelo caminho de terra próximo e vozes gritando. Revistem a mata! Alguém viu fumaça por aqui! Eles as haviam encontrado. Isabela não perdeu nem um segundo. Agarrou Lucas nos braços e puxou Juliana pelo pulso, correndo entre as samambaias gigantes em direção à espessura da mata. Os gritos dos homens ressoavam cada vez mais perto, misturando-se ao rugido dos motores que paravam bruscamente sobre o caminho de terra. Portas de carros batendo, botas pesadas sobre pedras, entraram por ali. Estou vendo rastros frescos. O coração de Isabela batia tão forte que parecia que iria explodir em seu peito. Correu sem rumo fixo, apenas se afastando do som das vozes, embrenhando-se mais e mais no labirinto verde de Ouro Preto. Os galhos arranhavam seu rosto. As raízes salientes ameaçavam fazê-la tropeçar a cada passo. Lucas chorava contra seu ombro, aterrorizado pela corrida desesperada. Juliana corria ao seu lado sem reclamar, embora sua respiração fosse um arquejo entrecortado de pura exaustão. Então, Isabela viu algo que lhe deu um lampejo de esperança. Uma pequena cachoeira caía entre as rochas, formando um córrego que se perdia entre a vegetação, a água. Se caminhassem pelo córrego, os cães não poderiam seguir o rastro. Mateus havia lhe ensinado isso anos atrás, quando ainda saíam para acampar juntos, e ele lhe contava truques de sobrevivência que ela achava inúteis naquela época. Agora, esses truques eram a diferença entre viver e morrer. Entrou no córrego sem pensar duas vezes. A água gelada chegava até os joelhos e a correnteza era mais forte do que esperava, mas avançou rio abaixo, segurando-se nas rochas. Juliana a seguiu tremendo de frio, mas sem protestar. Caminharam pela água durante quase meia hora, até que as vozes dos homens se tornaram distantes e confusas. Eles haviam perdido a pista. Por enquanto, saíram do córrego em uma área onde a mata se abria levemente e se podia ver uma trilha estreita que serpenteava morro acima. Isabela revisou o caderno de Mateus com mãos trêmulas, tentando se orientar. Segundo o mapa, a feira de artesanato de seu Francisco estava do outro lado daquele morro, no centro da cidade. Mas chegar até lá, encharcados, cobertos de lama e com crianças chorando,
Chamaria muita atenção. Precisava de um plano. Olhou ao redor e viu algo inesperado. Uma pequena casa de madeira quase escondida entre as árvores, com roupas penduradas em um varal e fumaça saindo da chaminé. Alguém vivia ali. Isabela tomou uma decisão arriscada. Aproximou-se da porta e bateu com suavidade. Não houve resposta. Bateu de novo, mais forte. De dentro, ouviu-se o ranger de passos lentos e a porta se abriu apenas uma fresta. Um rosto enrugado de mulher mais velha apareceu, observando-a com desconfiança. Tinha o cabelo branco preso em um coque apertado e olhos escuros que pareciam ler cada segredo que Isabela carregava. "Quem é você e o que quer?" perguntou com voz áspera. Isabela engoliu em seco e decidiu apostar na verdade, ou pelo menos em uma versão dela. "Meu nome é Isabela. Estou fugindo de homens perigosos que querem machucar meus filhos. Meu marido morreu há pouco e deixou inimigos. Só preciso de roupas secas para as crianças e indicações para chegar à feira de Seu Francisco. Eu tenho dinheiro, posso pagar." A idosa semicerrou os olhos, estudando-a em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Depois olhou para Juliana e Lucas, encharcados e tremendo de frio, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Algo em sua expressão se suavizou. Abriu a porta completamente. "Entrem rápido antes que alguém as veja." A casa era minúscula, mas limpa, com cheiro de café passado na hora e broa de milho quente. A idosa lhes deu toalhas velhas, mas secas, e tirou roupas de um baú de madeira. "Isso era dos meus netos quando eram pequenos. Não vem me visitar mais. Vocês podem usar." Enquanto as crianças se trocavam atrás de uma cortina, a mulher preparou xícaras de café quente e pão doce. Isabela sentiu que ia chorar de pura gratidão. "Qual é o seu nome?" perguntou com voz embargada. Dona Luz respondeu à idosa, sem levantar os olhos das xícaras. "E não me diga mais nada da sua situação. Quanto menos eu souber, melhor para todos. Mas ouvi os carros esta manhã cedo, homens armados que não são daqui, perguntando por uma mulher com 2 crianças. Estão revistando cada casa, cada caminho. São perigosos, dá para ver nos olhos." Isabela sentiu o estômago embrulhar. "A senhora sabe como chegar à feira de Seu Francisco sem que me vejam?" Dona Luz assentiu lentamente. "Há um caminho velho que os tropeiros usavam há muitos anos. Está coberto de mato. Quase ninguém o conhece mais. Levará vocês direto para a parte de trás da feira. Mas tem que ir agora. Em meia hora, esses homens chegarão até aqui. Sempre revistam as casas da mata." Desenhou-lhe um mapa simples em um pedaço de papel, marcando árvores específicas e cruzamentos de caminhos. Depois pegou uma capa de chuva velha e a deu a Isabela. "Cubra-se, e quando chegar com Seu Francisco, diga que veio da parte de luz da cachoeira. Ele entenderá. Somos velhos amigos." Isabela quis abraçá-la, agradecer, mas Dona Luz a empurrou suavemente para a porta. "Vão, e que Deus as proteja." Seguiram o caminho dos tropeiros, tal como Dona Luz indicou. Era apenas visível entre o mato, uma linha fantasma que serpenteava entre cedros antigos e rochas cobertas de musgo. Não cruzaram com ninguém, apenas o canto dos pássaros e o murmúrio constante do vento entre as folhas. Depois de 20 minutos de caminhada tensa, a mata se abriu e apareceu diante deles a parte de trás da feira de artesanato de Ouro Preto. Era um longo edifício de madeira pintada de cores vivas, com toldos de lona e mesas cheias de tecidos, cerâmicas e figuras talhadas em pedra-sabão. Vários vendedores organizavam sua mercadoria, preparando-se para o dia. Isabela buscou com o olhar até que o viu. Um homem mais velho de bigode branco e chapéu de palha sentado atrás de uma mesa cheia de artesanato em pedra-sabão. Tinha uma presença tranquila, como alguém que viu muito, e nada mais o surpreende. Isabela se aproximou com as crianças coladas aos seus lados. O homem levantou os olhos e seu olhar parou nela com uma mistura de curiosidade e reconhecimento. "Seu Francisco?" perguntou Isabela com voz baixa. Ele assentiu devagar. "Venho da parte de Luz da Cachoeira e da parte de Mateus Silva." Ao ouvir esse nome, a expressão do homem mudou completamente. Pôs-se de pé imediatamente, olhando ao redor com cautela. "Sigam-me agora." Conduziu-as por uma porta traseira para um pequeno depósito cheio de caixas e ferramentas. Fechou a porta com chave e se virou para Isabela. "Mateus me falou de você há muitos anos. Disse que, se algum dia viesse uma mulher com crianças mencionando o nome dele, significava que o pior havia acontecido. Ele está morto?"
Isabela assentiu, incapaz de falar. As lágrimas brotaram sem permissão. Seu Francisco suspirou profundamente e tirou o chapéu. Era um bom homem que cometeu erros ruins. Ele me contou tudo em uma noite, anos atrás, quando veio buscando minha ajuda. Eu prometi que, se algo lhe acontecesse, eu cuidaria de sua família e cumpro minhas promessas. Tirou uma chave do bolso e abriu uma porta oculta atrás de umas prateleiras. Ali há um quartinho. Ninguém sabe que existe. Podem ficar ali enquanto pensamos o que fazer. Mas você tem que me dizer algo. Trouxeram o que Mateus escondeu? Isabela tirou a bolsa plástica lacrada com os documentos. Seu Francisco olhou para eles sem tocá-los, como se queimassem. Esses papéis são uma sentença de morte, mas também são a única maneira de vocês ficarem livres algum dia. Precisamos entregá-los às pessoas certas. Conheço alguém em São Paulo, um jornalista investigativo que está atrás dessa organização há anos. Se dermos isso a ele, eles cairão e vocês poderão viver em paz. Isabela sentiu um lampejo de esperança pela primeira vez em dias. Quanto tempo levará? Seu Francisco franziu a testa. Semanas, talvez meses. Enquanto isso, terão que se esconder, mudar de nomes, se converter em outras pessoas. Isabela olhou para os filhos. Juliana a observava com olhos adultos em um rosto ainda infantil. Lucas abraçava sua perna, exausto de tanto correr, de tanto medo. Faremos o que for necessário, disse Isabela com uma firmeza que não sabia que possuía. Seu Francisco assentiu com respeito. Então começaremos amanhã. Por enquanto, descansem. Estão a salvo aqui. Ninguém entrará enquanto eu estiver vivo. Mostrou-lhes o quartinho oculto. Era pequeno, mas tinha 2 camas, cobertores limpos, um lampião e provisões básicas. Isabela se deixou cair em uma das camas, sentindo que cada músculo de seu corpo gritava de dor. As crianças se aninharam junto a ela e em minutos adormeceram. Mas Isabela não conseguia dormir. Olhava para o teto de madeira pensando em Mateus, em tudo o que havia calado, em tudo o que havia planejado. Lá fora, ouviu o som de motores se aproximando da feira, vozes masculinas perguntando. A voz calma de seu Francisco, respondendo que não havia visto nenhuma mulher com crianças. Botas caminhando entre as barracas, revistando, procurando. Isabela conteve a respiração, abraçando os filhos dormindo. Os passos se aproximaram da porta do depósito. Alguém a sacudiu. O que há atrás desta porta? Só ferramentas e caixas velhas, respondeu seu Francisco com tranquilidade. Quer ver? Tenho que buscar a chave. Silêncio tenso. Depois. Não. Vamos embora. Elas não estão aqui. Devem ter seguido para o sul. Os motores voltaram a arrancar e se afastaram. Isabela exalou, trêmula, mas sabia que eles voltariam. E quando voltassem, ela precisava estar pronta, porque desta vez não fugiria apenas. Desta vez ela lutaria. Os dias seguintes passaram em uma névoa de medo controlado e rotinas clandestinas. Isabela e as crianças permaneciam escondidas no quartinho oculto durante o dia, saindo apenas à noite quando a feira fechava e as ruas de Ouro Preto ficavam desertas. Seu Francisco lhes trazia comida, notícias e advertências. Os homens de preto continuavam na cidade, perguntando, ameaçando, oferecendo recompensas por informações sobre uma viúva com 2 crianças. Alguns vendedores da feira começavam a murmurar. A pressão crescia. Não podemos ficar aqui por muito mais tempo, disse seu Francisco a ela uma noite, enquanto compartilhavam café no depósito escuro. As pessoas têm medo, e o medo torna as pessoas traiçoeiras. Precisamos mover esses documentos. Já contatei meu amigo jornalista em São Paulo. Ele vem amanhã à noite. Entregaremos as provas e vocês terão que desaparecer completamente. Novos nomes, nova história, nova vida. Isabela assentiu, sentindo o peso do que isso significava. Juliana já não seria Juliana. Lucas já não seria Lucas. Ela mesma deixaria de ser Isabela Silva para se converter em outra pessoa. Uma mulher sem passado, sem história, sem conexões. Para onde iremos? Perguntou com voz apagada. Seu Francisco abriu um mapa sobre a mesa. Tenho um primo em Curitiba. Ele administra uma cooperativa de artesãs. Precisam de alguém que saiba costurar e bordar. Eu disse a eles que tenho uma sobrinha viúva que busca trabalho. Ele não fez perguntas. É assim que as coisas funcionam entre nós. Vocês chegarão como Rosa Domingues e seus filhos, Carmen e Luiz, viúva de um pedreiro que morreu em um acidente. História simples, crível, impossível de verificar. Poderão começar de novo. Isabela fechou os olhos. Rosa Domingues, um nome que soava estranho em sua boca.
Mas se esse nome significava segurança para seus filhos, ela o usaria. Se converteria em Rosa, se fosse necessário. Na noite seguinte, quando o jornalista chegou, Isabela entendeu que estava diante de um homem que havia visto demais. Chamava-se Ernesto Carranza. Tinha uns 40 e poucos anos, o rosto marcado pela falta de sono e os olhos alertas de quem vive olhando por cima do ombro. Revisou os documentos que Mateus havia roubado com uma intensidade febril, fotografando cada página com uma câmera profissional. Isso é ouro, murmurou enquanto trabalhava. Rotas de tráfico, nomes de políticos envolvidos, contas bancárias, datas, lugares. Com isso eu posso destruí-los, mas levará tempo. Meses de investigação, de verificações, de proteger as fontes. Enquanto isso, vocês não podem existir. Se descobrirem que estas provas saíram do seu marido, virão com tudo, não apenas para matá-las, mas para apagá-las da existência. Isabela sentiu um calafrio percorrer-lhe a coluna. Quanto tempo? Ernesto olhou para ela com compaixão. 6 meses, talvez 1 ano. Quando eu publicar a investigação, quando ocorrerem as prisões, então poderão respirar. Mas não antes. 1 ano vivendo como fantasmas, 1 ano sendo outras pessoas. Isabela olhou para Juliana e Lucas dormindo no canto do depósito, exaustos depois de dias de confinamento. 1 ano era pouco preço se significava que cresceriam seguros. Faremos o que for necessário, repetiu. E desta vez, sentiu isso até os ossos. Ernesto guardou os documentos em uma mochila resistente à água e se pôs de pé. Mais uma coisa. Mateus era meu informante há anos. Eu nunca pude usá-lo porque ele se arrependeu. Desapareceu antes que eu pudesse protegê-lo, mas ele me falou de você. Disse-me que você era a pessoa mais forte que ele havia conhecido, que se algo lhe acontecesse, você saberia o que fazer. Acho que ele tinha razão. Apertou a mão de Isabela com firmeza. Cuide-se, senhora Domingues. Nos veremos quando isto terminar. E desapareceu na noite como uma sombra. 2 dias depois, Isabela, Juliana e Lucas subiram em um ônibus de 2ª classe com destino a Curitiba. Seu Francisco havia conseguido documentos falsos, novas identidades, certidões de nascimento alteradas, tudo o necessário para sustentar a mentira. Isabela estava com o cabelo tingido de castanho escuro e cortado na altura dos ombros. Juliana usava óculos sem grau e mudou seu jeito de vestir. Lucas usava um boné que quase nunca tirava. Eram outras pessoas. Antes de partir, seu Francisco abraçou Isabela em silêncio. Mateus me pediu para cuidar de você se algo acontecesse, mas você não precisa que ninguém cuide de você. É mais forte do que ele imaginava, mais forte do que você mesma sabe. Deu-lhe um envelope com dinheiro e um número de telefone. Se precisar de ajuda, ligue para este número. É uma rede de pessoas como eu, gente que ajuda quem foge da violência. Vocês não estão sozinhas. A viagem para Curitiba durou 7 horas. Isabela passou cada minuto olhando pela janela, memorizando a paisagem que deixavam para trás, despedindo-se silenciosamente da mulher que havia sido. Quando chegaram à cidade, o primo de seu Francisco os esperava no terminal. Chamava-se Vicente. Era um homem sério de uns 50 anos com mãos calejadas de artesão. Levou-as para uma casa modesta em um bairro tranquilo nos arredores. Aqui podem ficar enquanto encontram algo próprio. A cooperativa fica a 3 quarteirões. Amanhã as apresento às outras artesãs. O trabalho é duro, mas honesto. Pagam por peça terminada. Se forem boas, podem viver dignamente. Isabela, agora Rosa assentiu. Somos boas trabalhadoras. O senhor não se arrependerá de nos ajudar. Vicente a estudou com olhos penetrantes. Severino me contou o suficiente. Não preciso saber mais. Apenas trabalhem duro, mantenham a cabeça baixa e não falem do seu passado com ninguém. Aqui todos têm histórias que preferem esquecer. Ninguém pergunta. As primeiras semanas foram um turbilhão de adaptação. Rosa trabalhava na cooperativa das 7 da manhã às 6 da tarde, costurando blusas bordadas, toalhas de mesa com desfiado, xales de seda. Suas mãos, acostumadas a costurar desde menina, recuperaram rapidamente a velocidade e precisão. As outras mulheres da cooperativa a aceitaram sem perguntas. Havia viúvas, mães solteiras, mulheres que haviam fugido de maridos violentos, de vilarejos sem futuro, de famílias que as rejeitavam. Todas tinham feridas. Todas sabiam que o silêncio era uma forma de respeito. Juliana, agora Carmen, entrou em uma escola pública próxima. No começo estava calada, assustada de cometer um erro e revelar sua verdadeira identidade, mas aos poucos fez amigas.
Lucas, agora Luiz, era menor e se adaptou mais rápido, esquecendo gradualmente os dias de terror na mata. Mas Rosa não esquecia. Cada noite, depois de deitar as crianças, sentava-se junto à janela e olhava a rua, atenta a qualquer carro desconhecido, a qualquer rosto estranho. Guardava o número de Ernesto Carranza em um papel dobrado dentro do sapato. Ligava para ele uma vez por mês de telefones públicos diferentes, sempre breve, sempre cautelosa. "Como está?" perguntava. "Avançando", respondia ele. "Mais 3 meses. 4 no máximo. Estou juntando corroborações. Quando eu publicar, será um terremoto." E assim passaram os meses. Rosa trabalhava, economizava cada real que podia, planejava. Aprendeu não só a costurar, mas a administrar, a negociar com os compradores que chegavam de outras cidades, a ler os números das contas da cooperativa. As mulheres começaram a pedir-lhe conselho, a confiar nela. E um dia, a coordenadora da cooperativa, uma mulher mais velha chamada Ofélia, propôs-lhe algo inesperado. "Rosa, queremos que você seja a nova encarregada de vendas. Você tem cabeça para os números e as pessoas a respeitam. Pagaríamos mais e você teria uma mesa no escritório. O que me diz?" Rosa sentiu algo quente se expandir em seu peito. Respeito conquistado com trabalho, confiança merecida, uma possibilidade de crescer. Ela aceitou, e assim lentamente, Rosa Domingues deixou de ser apenas uma máscara para se converter em alguém real, alguém com propósito, alguém que construía em vez de apenas sobreviver. As crianças floresciam. Juliana tirava boas notas e falava em estudar design têxtil quando crescesse. Lucas jogava futebol no parque com outras crianças do bairro. Riam, corriam, eram crianças de novo. E embora Rosa soubesse que a sombra do passado ainda os espreitava, cada dia que passavam seguros era uma vitória arrancada às garras do medo. 6 meses depois de chegar a Curitiba, Ernesto Carranza ligou para ela. "Já está. Publico amanhã. Primeira página em 3 jornais nacionais e uma investigação de 6 partes. Nomes, datas, provas irrefutáveis. Vão cair todos. A promotoria já tem cópias. Há mandados de prisão preparados. Amanhã às 6 da manhã começam as prisões." Rosa sentiu que as pernas lhe tremiam. "E nós estaremos seguros?" Houve uma pausa. Seu nome nunca aparece. Mateus é mencionado apenas como informante falecido. Ninguém pode rastreá-las, mas ainda assim, mantenham a guarda alta. Os que escaparem vão querer vingança. Deem a si mesmas mais um ano vivendo como Rosa. Depois, se tudo se acalmar, podem pensar em voltar a ser vocês mesmas ou podem decidir que Rosa Domingues é quem vocês querem ser. Essa decisão é sua. No dia seguinte, Rosa comprou todos os jornais. Lá estava, em letras enormes, desmantelada a rede de contrabando e corrupção. Provas documentais. Expõem políticos e empresários. Fotos de homens algemados sendo retirados de suas mansões. Rostos que ela reconheceu dos pesadelos. O capanga da organização, seus ajudantes, funcionários que os protegiam, todos caindo como peças de dominó. Rosa leu cada palavra, cada linha, sentindo que um nó gigantesco que havia vivido em sua garganta durante meses, finalmente começava a se afrouxar. Mateus havia conseguido. Mesmo morto, havia destruído os homens que arruinaram sua vida. E ela, Isabela, Rosa, havia completado sua missão. Havia protegido seus filhos. Havia sobrevivido. Naquela noite, pela primeira vez em quase um ano, dormiu sem sobressaltos, sem acordar a cada hora para verificar as portas. Mas de madrugada, um ruído a arrancou do sono. Passos do lado de fora da casa, lentos, deliberados. Alguém caminhava ao redor, testando as janelas. Rosa se levantou em silêncio, o coração disparado novamente. Espreitou por uma fresta da cortina e o viu. Um homem vestido de preto observando a casa com atenção. Não estava sozinho. Outro esperava em um carro estacionado no final da rua. Haviam sido encontradas. Rosa não gritou, não paralisou. Algo dentro dela se endureceu como aço. Ela havia fugido o suficiente. Havia corrido, se escondido, mudado de nome e de vida. Mas se esses homens haviam chegado até ali, até a casa tranquila em Curitiba, até a nova vida que havia construído com sangue e lágrimas, então fugir já não era opção. Tinha que terminar aquilo de uma vez por todas. Moveu-se em silêncio para o quarto das crianças. Juliana estava acordada, sentada na cama, com os olhos arregalados. Havia escutado os passos também.
Mamãe sussurrou aterrorizada. Rosa pôs um dedo sobre os lábios e falou em voz tão baixa que mal era audível. Acorde seu irmão. Vistam-se rápido. Saiam pela janela traseira do banheiro. Vão para a casa de Dona Carmela, 3 casas abaixo. Batam até que ela abra. Digam a ela para ligar para a polícia, que diga que há intrusos armados. Entendeu? Juliana assentiu tremendo. E a senhora, mamãe? Rosa sorriu, embora cada músculo de seu corpo estivesse tenso como uma corda prestes a arrebentar. Eu vou fazer o papai ter orgulho. Enquanto as crianças escapavam pela janela do banheiro, Rosa buscou no armário o telefone celular que Ernesto Carranza havia lhe dado meses atrás. Só para emergências, ele havia dito. Aquilo se qualificava. Discou o número com mãos surpreendentemente firmes. Ernesto atendeu no segundo toque com voz alerta, apesar da hora. Rosa. Me encontraram. 2 homens do lado de fora da minha casa. Preciso de ajuda. Agora. Houve um silêncio breve, mas carregado. Escute-me bem. A casa tem 2 saídas, certo? Frente e quintal. Sim. Acenda todas as luzes da casa. Faça barulho. Quero que eles saibam que você está acordada e alerta. Os covardes fogem quando perdem o elemento surpresa. Eu ligo para meus contatos na promotoria. Há uma equipe especial em Curitiba buscando fugitivos da rede. Podem chegar em 15 minutos. Resista. Ganhe tempo. A ligação foi cortada. Rosa acendeu cada luz da casa. A sala, a cozinha, os quartos, o corredor. A casa se iluminou como um farol no meio da noite. Depois, pôs música, sertanejo em volume alto. O som de uma dupla famosa inundou a rua silenciosa. Viu pela janela como o homem vestido de preto parava confuso. Falava por rádio com alguém. O carro no final da rua acendeu as luzes. Rosa saiu para o quintal da frente, parando sob a luz do alpendre com os braços cruzados. Queria que a vissem. Queria que soubessem que ela sabia que eles estavam ali. O homem de preto avançou alguns passos em direção à casa. Depois parou. Ele não esperava aquilo. Esperava encontrar uma mulher dormindo, vulnerável, fácil de pegar. Não alguém que o enfrentava abertamente. As luzes das casas vizinhas começaram a acender. Pessoas espreitando pelas janelas, despertadas pela música e pelo escândalo. Dona Carmela saiu para o seu alpendre com um telefone na mão, gritando que já havia chamado a polícia. O homem de preto praguejou em voz alta. Seu companheiro do carro lhe gritou algo. Ambos correram para o veículo. Os pneus cantaram ao arrancar. Eles foram embora. Mas Rosa sabia que não era o fim. Apenas uma retirada temporária. Ficaram por perto, esperando outra oportunidade. 10 minutos depois, chegaram 3 viaturas da Polícia Estadual, seguidas por uma caminhonete blindada sem distintivos. De lá desceram 4 homens vestidos de civil, mas claramente armados. Um deles se aproximou de Rosa. Senhora Domingues. Ela assentiu. O Dr. Carranza nos mandou. Somos da Unidade de Proteção a Testemunhas. Esses homens que a procuravam são parte da célula que escapou das prisões. Restam 5 foragidos. 3 estão nos Estados Unidos. 2 continuam no Brasil e agora sabemos que estão aqui em Curitiba procurando a senhora. Rosa sentiu que o chão se movia sob seus pés. Como me encontraram? O agente suspirou. Alguém em Belo Horizonte reconheceu sua filha em uma foto de redes sociais. Uma colega de escola postou uma imagem de grupo de um festival escolar. Compartilharam em grupos de Facebook. Eles têm gente buscando constantemente na internet. Foi má sorte. Pura má sorte. Rosa fechou os olhos. Juliana havia sido tão cuidadosa. Nunca tirava fotos, nunca aparecia em eventos públicos, mas uma única imagem no fundo de uma foto alheia havia sido suficiente. O que fazemos agora? O agente a olhou com seriedade. 2 opções. Entramos oficialmente no programa de proteção a testemunhas. Nova cidade, nova identidade, custódia permanente. Ou ajudamos a capturar os 2 que restam e terminamos com isso de uma vez. Mas a segunda opção é perigosa, muito perigosa. A senhora teria que ser a isca. Rosa não hesitou nem um segundo. Quero terminar com isso. Diga-me o que tenho que fazer. O plano era simples, mas arriscado. Rosa voltaria à sua rotina normal, trabalhando na cooperativa, levando as crianças para a escola, sendo visível, mas estaria vigiada o tempo todo por agentes à paisana. Quando os homens da organização tentassem se aproximar novamente, eles os prenderiam. Eles são pacientes, advertiu o agente.
Podem levar dias ou semanas, mas virão. O orgulho não lhes permite deixar pontas soltas. A senhora representa o fracasso deles. Quererão eliminá-la, não apenas por segurança, mas por vingança. Rosa assinou os papéis necessários, aceitando os riscos. As crianças foram levadas temporariamente para uma casa de segurança com seguranças treinados. Juliana chorou ao se despedir. Não quero te deixar, mamãe. Rosa a abraçou com força. É só por alguns dias, meu amor. Quando isto terminar, estaremos juntas para sempre, sem medo, sem correr, eu prometo. Os dias seguintes foram uma tortura de normalidade forçada. Rosa ia para a cooperativa todas as manhãs, costurava, conversava com as colegas, vendia produtos para os clientes. Mas cada pessoa que entrava poderia ser um assassino. Cada carro estacionado do lado de fora poderia ser uma emboscada. Os agentes à paisana estavam por toda parte. Um disfarçado de vendedor de pastel na esquina, outro como entregador de água, uma mulher que fingia vender cosméticos de porta em porta. Rosa os identificava por pequenos detalhes. A forma como seus olhos nunca paravam de se mover, a mão sempre perto da cintura onde escondiam suas armas. Passou uma semana, depois 2. Nada. Os homens não apareciam. O agente encarregado começava a se frustrar. Talvez tenham ido embora. Talvez tenham decidido que não valia a pena o risco. Mas Rosa sabia que ele não os conhecia. Mateus havia lhe contado como operavam. Nunca esqueciam, nunca perdoavam. Na terceira semana, algo mudou. Rosa notou um carro prata que passava em frente à cooperativa 3 vezes na mesma tarde. Diferentes motoristas a cada vez. Estavam a estudando, memorizando padrões, buscando o momento perfeito. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa pela rota que sempre usava, sentiu a presença antes de vê-la. Passos sincronizados com os seus, mantendo-se a uma distância constante. Virou dissimuladamente e viu um homem com boné e jaqueta escura, as mãos nos bolsos. Reconheceu sua forma de caminhar. Era um dos homens que haviam ido à sua casa naquela primeira noite. Rosa apertou o telefone no bolso, ativando o alarme silencioso que alertaria os agentes. Continuou caminhando como se não tivesse notado nada. O homem se aproximava lentamente, reduzindo a distância. 50 metros. 40. 30. Rosa virou por um beco menos movimentado, tal como lhe haviam instruído. O lugar perfeito para uma emboscada, mas também o lugar perfeito para uma armadilha. O homem acelerou o passo, tirou algo do bolso. Rosa ouviu o clique metálico de uma navalha se abrindo. Seu coração batia como um tambor de guerra, mas suas pernas continuavam se movendo, firmes, sem correr. Então, quando o homem estava a apenas 10 metros, 3 agentes emergiram das sombras. Polícia, ao chão, agora. O homem tentou correr, mas foi derrubado antes de dar 3 passos. A navalha caiu no pavimento com um som agudo. Algemaram-no, enquanto ele gritava ameaças e maldições. Rosa se encostou na parede, tremendo, respirando em arfadas curtas. Um dos agentes se aproximou. Está tudo bem. Ela assentiu, incapaz de falar. É um dos 2, o mais perigoso. Tem 5 mandados de prisão por homicídio. Bom trabalho, senhora Domingues. Muita coragem. Mas Rosa sabia que ainda faltava um. O último, e esse seria o mais difícil. 2 noites depois, enquanto Rosa dormia em sua casa sob vigilância constante, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Sim. Uma voz masculina, fria como gelo, falou lentamente. Você pensou que havia vencido, que podia destruir tudo o que construímos e sair ilesa. Mas se enganou. Eu tenho algo que lhe importa, e se quiser recuperá-lo, virá sozinha. Sem polícia, sem heróis. O estômago de Rosa se tornou um poço sem fundo. Do que você está falando? O homem riu, um som horrível e vazio. Sua filha, a mais velha, Juliana ou Carmen, ou como quer que a chame agora, saiu há 2 horas da casa de segurança. Os seguranças não perceberam. Ela é muito esperta, mas não o suficiente. A ligação foi cortada. Rosa gritou. Os agentes invadiram a casa em segundos. Ligaram para a casa de segurança. Confirmaram o impossível. Juliana havia escapado e agora estava nas mãos do homem mais perigoso de todos. O mundo de Rosa parou por completo durante 3 segundos intermináveis. Depois explodiu em movimento frenético. Os agentes gritavam ordens por rádios, rastreavam a ligação, ativavam protocolos de emergência, mas Rosa mal os escutava.
Sua mente estava presa em uma única imagem. Juliana, sua menina corajosa que havia suportado tanto, agora nas mãos de um assassino. O agente encarregado a pegou pelos ombros. Senhora, preciso que se acalme e me diga exatamente o que ele disse. Rosa repetiu a conversação palavra por palavra, sua voz tremendo, mas clara. O agente praguejou entre os dentes. É Julian Ochoa, o último dos 5, o mais violento. Ele dirigia as execuções pessoalmente. Se ele tem sua filha, não temos muito tempo. Mas também não podemos ir sem estratégia. Ele vai nos destroçar. O telefone de Rosa vibrou. Uma mensagem de texto, uma foto que lhe arrancou um grito do peito. Juliana sentada em uma cadeira, as mãos amarradas com fita cinza, os olhos vendados, mas viva. A mensagem dizia: antiga fábrica de tecidos na rodovia BR-381, quilômetro 23. Você tem 2 horas, sozinha ou nunca mais haverá. Rosa arrancou o telefone das mãos do agente que tentava examiná-lo. Eu vou, com ou sem vocês. O agente negou com a cabeça. É uma armadilha. Ele quer matar as 2. Nós iremos, a resgataremos, mas a senhora não pode ir. Rosa o interrompeu com uma ferocidade que nunca havia sentido antes. É minha filha, minha responsabilidade. Mateus morreu protegendo segredos que eu entreguei. Juliana está lá por decisões que eu tomei. Isto termina comigo, mas preciso que me deem uma oportunidade, um plano, algo. Ernesto Carranza chegou 30 minutos depois, convocado urgentemente pelos agentes. Entrou na casa como um vendaval, com mapas, equipamentos de comunicação e uma expressão de guerra no rosto. Conheço essa fábrica. Escrevi uma reportagem sobre ela anos atrás. Está abandonada desde que faliu. Tem 2 andares, múltiplas entradas, teto parcialmente desabado. É perfeita para uma emboscada, mas também tem pontos cegos. Abriu plantas sobre a mesa. Se vamos fazer isso, faremos direito. Rosa entra pela frente como ele pede. Nós posicionamos franco-atiradores aqui, aqui e aqui. Equipe de assalto esperando nestes pontos. Assim que tivermos visual da menina e confirmarmos que está viva, entramos com tudo. Rosa estudou os mapas com uma intensidade que surpreendeu a todos. Onde ele estaria? Onde ele colocaria Juliana se quisesse ter controle total? Ernesto apontou para o 2º andar. Lá, com vista para todas as entradas, é o que eu faria. Prepararam-se com precisão militar. Deram a Rosa um colete à prova de balas fino que cabia sob sua roupa, um microfone oculto na gola de sua blusa, um rastreador GPS na sola de seu sapato. Instruções claras. Manter o homem falando, ganhar tempo, não provocá-lo. Quando escutar a palavra agora pelo fone de ouvido, atire-se ao chão imediatamente. Não hesite, não pense, apenas faça. Rosa assentiu, memorizando cada detalhe. Pensou em Mateus, em todas as vezes que ele a havia ensinado a manter a calma sob pressão. O medo é útil, ele dizia. Te mantém alerta, mas o pânico te mata. Respire, pense, haja. Respirou fundo. Pensou em Juliana e Lucas na vida que mereciam viver. Ela agiria. O comboio de veículos saiu em direção à rodovia para Ouro Preto, em completo silêncio. Rosa ia no carro da frente com 2 agentes. Atrás, vinham as unidades de assalto em caminhonetes sem distintivos. Os franco-atiradores se adiantariam para se posicionar antes que ela chegasse. Tinham 45 minutos. A paisagem noturna passava pela janela como sombras borradas. Campos escuros, postes de luzes passados, o céu estrelado indiferente ao drama humano que se desenrolava abaixo. Quando faltavam 10 minutos para chegar, o agente ao volante lhe falou com voz suave. Senhora, a senhora ainda pode desistir. Podemos tentar um assalto direto. Rosa negou com a cabeça. Ele a mataria antes que chegassem à porta. Eu sei como eles funcionam. Esta é a única maneira. O agente não discutiu. Sabia que ela tinha razão. A antiga fábrica apareceu na distância. Uma estrutura enorme de tijolos vermelhos e janelas quebradas, cercada por mato crescido e escombros. Um único foco aceso na entrada principal, como um olho maligno vigiando. Rosa desceu do carro a 200 metros de distância. Os agentes lhe deram uma última revisão no equipamento. Estamos com a senhora em cada momento. Não está sozinha. Rosa caminhou em direção à fábrica com passos firmes, as mãos vazias e visíveis. A porta principal estava entreaberta. Ela a empurrou e entrou. O interior cheirava a umidade, a abandono,
Há perigo. Escombros cobriam o piso. Máquinas enferrujadas erguiam-se como esqueletos metálicos nas sombras. E em cima, no segundo andar, uma luz tênue brilhava. Suba! Gritou uma voz, a voz do homem que tinha sua filha. Rosa subiu as escadas de metal, cada degrau rangendo sob seu peso. Seu coração era um martelo, mas seu rosto permanecia sereno. No segundo andar, Julian Ochoa a esperava. Era mais jovem do que havia imaginado, talvez 35 anos, com cicatrizes no rosto e olhos mortos de quem fez coisas imperdoáveis. Juliana estava ao seu lado, amarrada a uma cadeira, amordaçada, mas com os olhos abertos e brilhantes de lágrimas. Ao ver Rosa, a menina tentou gritar por trás da mordaça. Julian segurava uma pistola com indiferença, como quem segura um lápis. Então você é a viúva que destruiu tudo. Não parece grande coisa. Rosa olhou-o diretamente nos olhos sem piscar. Solte, minha filha. Seu problema é comigo, não com ela. Julian riu. Meu problema é com toda a sua família. Com cada segundo que respiram. Seu marido nos traiu. Você nos expôs. Sua filha é apenas equilíbrio. Moveu a pistola em direção a Juliana. Rosa deu um passo à frente. Espere. Os documentos que entreguei não eram os únicos. Mateus escondeu mais, muito mais, informação que poderia ajudá-lo. Nomes de quem realmente os traiu por dentro. Deixe-a ir, e eu lhe digo onde está. Mentiu com uma convicção que surpreendeu a ela mesma. Julian semicerrou os olhos. Mente, prove. Mate minha filha e nunca saberá se é verdade. Deixe-a ir e conversamos como adultos. Pelo fone de ouvido oculto, escutou a voz tranquila do coordenador de operações. Franco-atiradores em posição, esperando sinal. Mantenha-o falando. Julian caminhou em círculos pensando. Era inteligente, calculista. Onde estaria essa informação? Em Cerro, na gruta do Jequitibá, Mateus deixou um segundo pacote escondido sob uma pedra marcada. Eu nunca o abri. Não sabia o que fazer com ele. Mas você poderia usá-lo, salvar o que resta da organização, reconstruir. Rosa falava lento, claro, cada palavra projetada para comprar segundos preciosos. Julian parou em frente a ela, estudando-a. Você sabe que vou matar as duas de qualquer jeito, certo? Mesmo que me dê essa informação, mesmo que me suplique, isto nunca foi uma negociação. Eu sei, respondeu Rosa com voz tranquila. Mas eu precisava que você se distraísse o suficiente. A confusão cruzou o rosto de Julian por uma fração de segundo. Então, a palavra chegou pelo fone de ouvido. Agora. Rosa se atirou ao chão. As janelas explodiram em um estouro de vidros quebrados. 3 disparos de franco-atirador atravessaram o ar com precisão milimétrica. Um atingiu a pistola de Julian, arrancando-a de sua mão. Os outros 2 destruíram os lampiões, mergulhando o lugar na escuridão. A equipe de assalto irrompeu por 3 entradas simultâneas, lanternas táticas iluminando a cena. Julian tentou correr, mas foi derrubado por 4 agentes antes de dar 2 passos. Algemaram-no com violência, enquanto ele gritava maldições. Rosa correu em direção a Juliana, arrancando-lhe a mordaça e as amarras com mãos trêmulas. Já passou, meu amor, já passou. Você está segura. Juliana desabou em seus braços, soluçando incontrolavelmente. Os agentes retiraram Julian Ochoa da fábrica, enquanto liam seus direitos. Era o último. Os 5 foragidos capturados. A organização desmantelada completamente. Ernesto Carranza apareceu no segundo andar, coberto de poeira, mas sorrindo. Terminou. Realmente terminou. Podem voltar a ser vocês mesmas. Rosa abraçou Juliana com mais força, sentindo o peso de meses de terror finalmente se levantando de seus ombros. Mas quando tentou falar, as palavras não saíram, apenas lágrimas. Lágrimas de alívio, de exaustão, de vitória impossível. Na ambulância que a revisou depois, enquanto os paramédicos examinavam Juliana, Rosa ligou para a casa de segurança. Lucas estava bem, chorando de medo, mas ileso. Disseram-lhe que logo estariam juntos de novo, que tudo havia terminado, que podiam ir para casa, mas Rosa já não estava segura de onde ficava a casa. Belo Horizonte, onde havia sido Isabela Silva. Cerro, onde havia sobrevivido em uma árvore. Curitiba, onde havia se convertido em Rosa Domingues e havia construído algo próprio. Pensou na cooperativa, nas mulheres que a respeitavam, no trabalho que amava. Pensou em Vicente e seu Francisco e Dona Luz da Cachoeira, pessoas que a haviam ajudado sem pedir nada em troca. Pensou em Mateus, morto,
mas presente em cada decisão que a havia salvado e soube a resposta. Casa era onde seus filhos pudessem crescer sem medo. Casa era onde ela pudesse trabalhar com dignidade. Casa era o futuro, não o passado. Ficamos em Curitiba, disse a Ernesto aquela noite enquanto assinava os documentos finais. Rosa Domingues é quem escolhemos ser. 6 meses depois, Rosa Domingues era a coordenadora geral da Cooperativa de Bordadeiras de Curitiba. Havia duplicado as vendas, aberto uma loja no centro histórico e conseguido contratos com distribuidores internacionais. Seus filhos, Carmen e Luiz, floresciam em seus estudos. Juliana queria estudar direito para defender mulheres como sua mãe. Lucas sonhava em ser engenheiro, e cada noite antes de dormir, Rosa pegava a última carta de Mateus, a que havia guardado todo esse tempo. Relia devagar. Perdoe-me por arruinar nossas vidas. Mas suas vidas não estavam arruinadas. Estavam transformadas. Haviam passado pelo fogo e saído mais fortes. Não tenho nada que te perdoar, sussurrava ao papel amarelado. Você nos salvou. E eu completei o que você começou. Descanse em paz, meu amor. Conseguimos. E era verdade. Eles haviam conseguido. Se você se emocionou com esta história, inscreva-se em nosso canal porque as próximas histórias serão ainda melhores. Deus te abençoe.